Muito bem, você está com a sua Bíblia aí, todo mundo está com a Bíblia? Nós vamos aprender hoje como estudar a Bíblia. Muitas pessoas não sabem, né, como estudar a Bíblia. Não sabem, algumas pessoas perguntam assim, como é que faz para começar? Por onde? Começa por Gênesis, algumas pessoas só lêem o começo de Gênesis e depois não lê mais nada, né? Como é que a gente deve estudar a Bíblia? E existem algumas pessoas que estudam a Bíblia assim, ó. Não sei se vocês já viram. Eles fazem assim, ó. Aí vai olhar o que foi. Aí todo dia ela abre a Bíblia, aí faz. Aí lê aquilo dali, pronto. É problema, sabia? Uma vez tinha um cara querendo se matar, aí ele foi e fez isso, pegou a Bíblia, fez assim, aí botou o dedo e quando olhou, disse, Judas foi enforcar-se. Aí ele disse, e agora? Não, tá alguma coisa errada. Aí fechou de novo, aí abriu, aí apareceu um versículo que aparece assim, vai e faz da mesma maneira. É o problema, né, meu? Isso por quê? Porque as pessoas, elas querem que tudo se apresente fácil para elas. A maioria das pessoas, elas não tem nem o trabalho de ler a Bíblia. Simplesmente pega a Bíblia, coloca em cima do armário ali, da sala, né? E deixa aberta ali. Salmo 91. Salmo 23. Para afastar o mal. E deixa ali, aberto. Isso não tem muita utilidade. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela precisa ser entesourada no coração. A palavra de Deus, ela não é um amuleto. A palavra de Deus, ela é um agente transformador da nossa mente, do nosso caráter, quando a gente estuda ela. E o que é mais comum que a gente vê no mundo é as pessoas lendo a Bíblia, estudando a Bíblia da forma errada. Sabia? E nós vamos ver um pouco sobre isso aqui. Vamos pegar, por exemplo, aí, abra aí em Mateus 20, todos acharam? 22, 29. Diz assim, respondeu Jesus, não é isso? Errais, não conhecendo o quê? Nem o poder de Deus. Quem era que estava errando aí? Você vai ler a história, eram os saduceus. Uma classe de pessoas que havia na época de Cristo chamava-se saduceus. Eles eram da linhagem dos sacerdotes. Havia um grupo de sacerdotes que tinham essa vamos dizer assim, uma ramificação da religião judaica. Eram os saduceus. Como a gente estudou aqui outros dias, não sei se vocês lembram, que haviam diversos grupos dentro da religião judaica. Tinha os saduceus, tinha os fariseus, tinha os essênios, tinha os zelotes, tinha os herodianos. Olha o tanto de grupo que tinha. Eram muitos grupos, né? E os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição. E eles queriam usar a Bíblia para isso. Se a Bíblia não fala nada sobre a ressurreição. Só que eles não acreditavam na Bíblia, eles só acreditavam nos 5 primeiros livros da Bíblia, que é os livros de Moisés, né? O Pentateuco. Os 5 livros da Bíblia, o Pentateuco, eram os livros que eles acreditavam. Aí eles usaram o Pentateuco, pode observar nessa passagem, eles usaram os livros de Moisés para levar uma dúvida a Jesus. E disseram, mestre, não há ressurreição, porque na Bíblia não tem como isso se encaixar. Se uma mulher casar e o marido morrer, e depois casar de novo e o marido morrer, e casar 7 vezes e o 7º marido morrer, na ressurreição, ela vai ser esposa de qual dos 7? Eles queriam colocar essa, como a gente costuma dizer aqui no nosso linguajar, aquela fincada para Jesus. Qual vai ser o marido dela? Aí Jesus respondeu de que forma? Vocês estão errados, porque vocês não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Aí depois ele diz, na ressurreição, ninguém se casa, nem se dá em casamento. E aí depois ele confirma, dizendo que há ressurreição, porque ele diz que os mortos ressuscitam. Moisés disse na passagem da sarça, porque ele disse, o Senhor é o Deus, eu sou o Senhor teu Deus, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ora, aí ele diz assim, Deus não é Deus de mortos, mas... Rapaz, você quer pregar no meu lugar? Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, pois todos vivem para Ele. Então, Jesus ali expôs para eles
a maneira certa de estudar a Bíblia. Você observa bem, irmãos, que o mundo hoje é cheio de religiões, né? E cada religião tem uma maneira de ver a Bíblia. Aí algumas pessoas dizem assim, não, mas todos estão certos, porque todos estão lendo a Bíblia e está certo. Mas quando você vai para a Bíblia, você vai perceber que o próprio diabo usava a Bíblia. No dia que ele tentou Jesus, ele usou o Salmo 91 para tentar Jesus. Ele se pegou a passagem lá que falava dos anjos, né? E disse, pula daqui abaixo, que está escrito aqui no Salmo 91, que Deus vai enviar os anjos para te guardar. Eu e você, a gente consegue ler e perceber que o diabo estava usando a Bíblia errada. Não consegue perceber? Por quê? Porque ele estava identificado na passagem. Aí a gente consegue ver que ela era ele que estava errado. Mas imagina aí que no lugar do diabo fosse um pastor. Seria fácil identificar? Não seria. Porque é exatamente assim que está o mundo hoje. O diabo está disfarçado por trás de quem? Falsos pastores, falsos mestres, falsos profetas, usando a Bíblia, e a gente não consegue distinguir se é ele. Por quê? Porque ele não aparece. Se ele aparecesse, a gente conseguiria ver, né? Como é que nós devemos estudar a Bíblia? Abra aí Eclesiastes. Depois de Salmos tem Provérbios, depois de Provérbios tem Eclesiastes. Eclesiastes 7, 27. Todos acharam? Diz assim, eis o que achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com outra, para a respeito delas formar o meu juízo. É isso que diz na sua? O que significa isso? Eis o que achei, diz o pregador, conferir uma coisa com outra, para a respeito delas formar o meu juízo. O estudo da Bíblia, ele deve ser conferindo uma coisa com outra. O que é conferir uma coisa? E tem que conferir com outra parte da Bíblia. Outra parte. Por exemplo, muitos evangélicos hoje, eles dizem que só vale o Novo Testamento. Não, o Velho Testamento foi abolido. Mas se o Velho Testamento fosse abolido, as igrejas hoje não iriam cobrar dízimo de ninguém, porque o dízimo veio de onde? Do Velho Testamento. Está vendo que não tem lógica esse ensino? E muitos outros. O casamento também veio do Velho Testamento. E muitas, você vai observar, quando você vai ler o Evangelho, né, a história de Jesus, aí diz assim, que aquilo se cumpriu a palavra do profeta Isaías, que disse, não tem assim na Bíblia, né? Quando Jesus nasceu, aí disse, o profeta Isaías falou que a virgem conceberá, não é assim? Isso era o quê? Citação de quê? Do Velho Testamento. Ou seja, o próprio Novo Testamento, ele confirma o Velho. Como é que vai anular? Sendo assim, as nossas Bíblias, elas deveriam conter só o Novo Testamento, né? Mas não. E por que o Antigo Testamento é importante? Porque ele confirma essa passagem aqui, para que a gente possa conferir uma coisa com outra, conferindo uma coisa com outra. Mas a Bíblia, a gente precisa conhecer ela completa, né? Por exemplo, vou citar aqui um exemplo no estudo da Bíblia, é a salvação. A salvação, ela está contida, a doutrina da salvação, ela está contida em toda a Bíblia. O que é você entender sobre a salvação? É você pegar todas as passagens da Bíblia que fala sobre salvação e tirar a sua conclusão. Porque se você pegar só uma passagem que fala sobre a salvação, por exemplo, tem Paulo e tem Tiago. Paulo disse assim, pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós. Aí Tiago diz, a fé sem obras é mortos. Aí Paulo diz, não vem de quê? Não vem de obras. Aí Tiago diz, a fé sem obras é morta. Está entendendo como parece contradizer os dois? Um diz que se não tiver obra, não tem fé. E o outro diz que é só fé sem obra. Aí você fica só num, aí você cria uma doutrina ali baseada num versículo isolado. Mas você precisa entender o contexto dos dois. Confere uma coisa aqui com outra ali. Você está outro exemplo aí. Abra aí. Está em Mateus, né? Vocês estão em Mateus? Sim, volta para Mateus lá. Mateus.
Mateus 26, 59. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de condenarem ele à morte. 60. E não acharam, apesar de terem apresentado muitas testemunhas falsas. Mas afinal compareceram duas, dizendo o seguinte: este disse: posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Observem aí como foi que ocorreu o julgamento de Cristo. Eles ficaram procurando alguma coisa para acusar Cristo, não acharam. Até que apareceu 2 homens e disseram assim: eu escutei na hora que ele falou que pode destruir o templo e reconstruir em 3 dias. Eu pergunto, Jesus falou realmente isso? Ele falou que poderia. Abra agora João para você ver o que foi que Jesus disse. João é depois de Mateus, tem Marcos, Lucas, depois é João. João 2, 19. Isso aí é o episódio da purificação do templo. João 2,19 diz assim: Jesus respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado esse santuário e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao quê? Ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Observem que aqueles homens fizeram o que com a Bíblia? Com a palavra de Jesus? Distorceram. Jesus disse: destruir esse santuário, se referindo a ele, né? Dizendo assim, que eles poderiam destruir ele, e em 3 dias eu reedificaria. E Jesus sabia que eles iam interpretar aquilo daquela forma, mas mesmo assim Jesus falou. E essa foi a acusação que acharam para condenar Jesus. Uma acusação que não tem nem muito fundamento, né? Porque o máximo que poderia dizer: não, esse homem é louco porque disse que vai reedificar, mas seria uma coisa digna de morte porque alguém falou isso. Mas aí você tem um exemplo de quê? De estudo errado das Escrituras, das palavras. O inimigo é especialista nisso, sabia? Em ficar pegando o trecho da Bíblia e fazendo mau uso deles. Aí você está em João, né? Vou citar, por exemplo, uma passagem que é muito confusa. Mateus 15, volta lá para Mateus. Acharam? Mateus 15, verso 11. Diz assim: não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas é o que sai da boca. Isso sim é o que contamina o homem. Pronto. Fecha aí. Não sai dessa passagem não, que a gente vai abrir outro versículo aí. Algumas pessoas dizem o seguinte: então, com essa passagem aqui, Jesus está dizendo que a gente pode comer tudo. Carne de porco, que a própria Bíblia diz no Velho Testamento que é imunda, né? Porque Jesus está falando aqui que o que contamina o homem não são os alimentos, não são as carnes, mas são as palavras que saem da sua boca. Você acha que é isso que a Bíblia está dizendo aqui? Que Jesus está liberando todo alimento para a gente comer? O que é que vocês acham? Algumas pessoas dizem que sim. Eu digo assim, mas ele está dizendo assim, que o que contamina o homem, por exemplo, as pessoas dizem assim, algumas igrejas dizem que não pode comer carne de porco. Mas Jesus deixou claro aqui que o que contamina você não é a carne de porco. Você pode comer sem problema, porque a carne de porco não lhe contamina. O que contamina é as suas palavras. É isso que esse versículo está dizendo? O que vocês acham? Será que é isso? É carne de porco, é camarão, o que mais? Preá torrado. Quando você vai ler a Bíblia lá em... Quando você lê a Bíblia lá em Levíticos 11, ele tem uma lista de animais imundos. Répteis, avestruz, porco. Aí ele fala que o casco se divide em 2 e rumina. Não é isso? Esse pode comer. Mas o que não rumina não pode comer. Aí algumas pessoas, algumas religiões, elas usam essa passagem para dizer que Jesus purificou o porco. Porque ele está dizendo que não contamina. O que contamina é o que sai, não é o que entra. Aí aqui está um exemplo, irmãos, de como nós devemos estudar a Bíblia. Será que essa passagem está dizendo isso? Vamos ver o começo para a gente entender. O verso 1, capítulo 15, verso 1. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos? Mateus 15, verso 2 agora.
Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam o quê? As mãos quando comem. O que é que estava em jogo aqui? Era comer carne de porco? Era comer animais limpos ou imundos? Não. Era o quê? Comer sem lavar as mãos. Esse é o quê? O contexto da história da Bíblia. O que está sendo falado na Bíblia é esse. Então, eu hoje aplico essa passagem ao fato de comer carne de porco ou não. Mas não é disso que a passagem está falando. A passagem está falando de quê? Comer sem lavar as mãos. Aí você pode pensar assim, os discípulos eles não tinham higiene, porque eles comiam sem lavar as mãos? Não era isso. Os judeus eles tinham um ritual antes de comer, durante e depois, que era o ritual de lavar as mãos, não com sabão. Mas ele pegava a água que cabia na metade da banda de um ovo. Não sei se você já ouviu falar sobre isso, acho que nunca viu, não? A água que cabia na metade da banda do ovo. Ele colocava a mão em pé, assim, ó, e derramava um pouquinho daquela água em cima de cada dedo. Aí lavava cada dedo. Aí depois fazia assim, ó. Aí deixava a água pingar. Não podia enxugar as mãos. Deixava a água pingar. Quando pingava, aí, agora a outra mão. Aí pingava no dedo, no outro dedo, no outro dedo, no outro dedo. Pendurava a mão. Deixava a água pingar. Aí esfregava uma mão na outra. Aí disse, agora eu estou limpo para comer. E Jesus não seguia aquele ritual e nem obrigava os discípulos a seguir. E os fariseus acharam o quê? Isso ruim. Porque ele diz, por que os discípulos vocês não seguem a tradição dos anciãos? Pode observar que é exatamente o que ele está falando ali. Tradição dos anciãos, não é isso? Aí Jesus vai falar o quê? Que vocês estão colocando a tradição acima do mandamento de Deus. Onde existe na Bíblia algum mandamento que obriga a gente a fazer isso? Não tem. Foi uma tradição que eles criaram, que os judeus criaram, os fariseus criaram. Não tem na Bíblia isso. E Jesus falou exatamente isso. Não, se tivesse na Bíblia, tivesse na Escritura, eles iam fazer. Mas não tem na Bíblia. Vocês estão colocando as ordenanças que vocês criaram no lugar do mandamento de Deus. Aí, nessa passagem aí, ele fala assim, vocês estão invalidando os mandamentos de Deus e estão colocando no lugar mandamentos de homens. Quando Jesus disse assim, o que contamina o homem não é o que entra, Jesus não estava se referindo a nenhum tipo de carne impura. Ele estava se referindo a esse costume, a essa tradição que os judeus tinham, de que se ele comesse sem lavar as mãos naquele ritual, ele estaria se contaminando com o alimento, porque ele não cumpriu aquele ritual. Você entendeu o que é que a Bíblia está dizendo ali? Você só consegue entender quando você conhece o contexto de que ele está falando ali. Quando você não conhece, você aplica a história a outra coisa totalmente diferente. Aí Jesus vai e diz, o que contamina vocês, o que contamina as pessoas não é o fato de elas pingar água nas mãos. Não é isso que vai tornar o alimento impuro e vai contaminar ela. Mas é o coração dela que faz com que ela fale palavras mas ali diz assim, de dentro do coração procede o quê? Furtos, homicídios, maldades, perversidade. Ou seja, Jesus ele estava lançando uma indireta para quem? Para os próprios fariseus, os próprios judeus que estavam acusando ele aquilo ali e não lavar as mãos daquele jeito. Ele está dizendo assim, vocês estão dizendo que os meus discípulos estão impuros porque não fizeram esse ritual, mas impuros estão vocês porque o coração de vocês está cheio dessas coisas aí. Indiretamente Jesus estava fazendo isso, né? Falando isso. O coração de vocês está impuro. Aí as pessoas dizem assim, não, mas aí, tá vendo? Olha, mas... Aí quando você vai perceber, em nenhum versículo aqui, você lê o capítulo 15 todo, em nenhum versículo está falando do alimento. Mas as pessoas hoje usam essa passagem para dizer que Jesus estava liberando todo tipo de alimento. O que é que acontece se você pegar a palavra de Jesus ao pé da letra? Se você disser assim, não, o que contamina é o que sai, não o que entra. O que é que acontece? Aí eu posso dizer assim, não. A palavra de Jesus está dizendo aqui que o que contamina
não é o que entra, é o que sai, então eu posso tomar veneno, né? O veneno não vai me contaminar, né? Ou vai? É? Não vai não. Mas ele está dizendo que o que entra não contamina? Então eu posso comer gia torrada. Meus irmãos, quando eles iam tomar uma, aí não procuraram frango uma vez, não acharam. Aí acharam uma gia. Aí disseram que bota a gia no fogo para gente tomar uma. Botaram a gia no fogo, você mesmo está rendo frango, rapaz. E você comeria gia? Mas a palavra de Deus aqui, se você for pegar lá ao pé da letra, vai dizer que você não tem problema de comer, porque Jesus disse que não vai lhe contaminar. Mas eu mesmo não teria esse atrevimento de comer essas coisas. Esse é o erro, irmãos, que é cometido a pessoa que estuda a Bíblia da forma errada. Pegar uma passagem bíblica, tirar do contexto e aplicar para outra coisa. Outra passagem que as pessoas usam muito mal, aí em Mateus mesmo, capítulo 12, volta só uma página, tem o capítulo 12. No título do capítulo 12 tem assim: Jesus é Senhor de quê? Jesus é Senhor do sábado. Agora leia comigo verso 8, Mateus 12, verso 8. Porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Algumas pessoas elas dizem assim: está vendo aí, Jesus é Senhor do sábado, então a gente não precisa guardar o sábado. Leia também Marcos, logo depois de Mateus tem Marcos, que ele complementa isso aí. Marcos depois de Mateus. Marcos 2, 27. Marcos 2, 27. E acrescentou, não é assim? O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. A maioria dos evangélicos, a maioria das pessoas que leem a Bíblia, elas dizem que Jesus está anulando o sábado falando isso daí. Isso aí, está vendo aqui? Jesus está dizendo que o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Então por isso que a gente não precisa guardar o sábado. Porque Jesus é Senhor do sábado e a gente não precisa guardar o sábado. Mas basta você ver o que ele está falando, que é exatamente o contrário. Ele diz assim: o sábado foi estabelecido por causa do homem. Quando ele diz isso, ele está anulando ou confirmando o sábado? Preste atenção. O sábado foi estabelecido por causa do homem. Eu vou mudar a palavra para você entender. Por que foi que Deus criou a mulher? Por causa do homem. Por que foi que Deus criou o mundo? Por causa do homem. Por que foi que Deus criou o sábado? Por causa do homem. Então, se eu disser assim, Deus está anulando o sábado porque ele fez o sábado por causa do homem, a mesma coisa eu posso dizer assim: Deus está anulando a mulher, a terra, entendeu? As plantas, os animais, porque Deus criou tudo isso por causa do homem. É o mesmo argumento. Mas observe que é exatamente o contrário. Ele criou o sábado por causa do homem, ou seja, para servir ao homem, para fazer bem ao homem. Assim como a terra, a mulher, as plantas, tudo aquilo para o bem do homem, não é isso? Mas aí a segunda parte diz assim: e não o homem por causa do sábado. Por que Jesus falou isso? Porque os judeus da época de Jesus, eles haviam criado um fanatismo em torno do sábado. Eles haviam tirado o sábado da realidade. Eu quero que você me diga aqui qual é o melhor dia da semana para você. Qual é o melhor dia da semana para você? É o domingo, não? Para a maioria das pessoas é o domingo. Por quê? Porque é o dia que elas não trabalham, que é o dia que ela está em casa. Não é o melhor dia? E isso é bom ou ruim? É bom. Então era essa a função do sábado para o ser humano. Só que aí os homens vieram e mudaram, entendeu? O dia. Aí eu pergunto para vocês: o sábado é bom ou ruim? Alguns evangélicos dizem assim: não, Cristo nos libertou do sábado. Eles dizem assim, né? Cristo nos libertou do sábado. Aí eu digo: esse argumento que você está dizendo é a mesma coisa de eu chegar na sua casa e dizer a você assim: eu estou lhe libertando do seu celular, me dê ele para mim. Por quê? O seu celular é uma coisa da qual você quer se libertar, da qual você quer que outra pessoa leve? Não, porque é uma coisa que você usa.
é uma coisa que lhe faz bem. Como é que Cristo vai nos libertar de uma coisa que ele fez para o nosso bem? Se fosse uma coisa má, aí ele poderia nos libertar. Mas ele está dizendo que ele criou o sábado por causa do homem, para o bem do homem. Mas as pessoas fazem um arrodeio na Bíblia ali, ó, e dizem que ele está falando exatamente o contrário. Aí depois ele diz assim: por isso o Filho do Homem é Senhor do sábado. Está vendo aí? Jesus é Senhor do sábado, então a gente não precisa guardar mais. Aí eu fico pensando assim: o fato dele dizer que é Senhor do sábado está anulando ou confirmando o sábado? É uma lógica sem lógica a pessoa dizer que ele está anulando, porque ele está dizendo que é Senhor. Se ele está dizendo que é Senhor, significa que ele quem criou, não é isso? Que ele quem manda, que ele quem determina o sábado para o bem do homem. Eu vou mais uma vez ilustrar para você entender. Você compra uma casa. Você compra uma casa e vai lá, a mobília entra. Quem é o senhor da sua casa? Quem é o senhor? Quem é que manda na sua casa? Não é você que é o dono? Não é isso? Então, o fato de você dizer que é senhor da sua casa, significa que a sua casa não tem mais validade, não serve para nada, não tem validade alguma? Não. É o contrário. Significa que a sua casa está válida e que você é o dono. E que ela está de pé. Tudo está centralizado no dono. O que Jesus estava querendo dizer com isso é que os judeus estavam querendo dizer que Jesus não estava guardando o sábado direito. Aí Jesus disse: como é que eu não estou guardando direito se eu sou o próprio Senhor do sábado? Os evangélicos, eles dizem que Jesus não guardava o sábado porque Jesus curava no sábado. Mas só que isso era o que os judeus diziam. Porque os judeus tinham criado regras que proibia as pessoas até de serem curadas no sábado. Mas onde estava a passagem bíblica que dizia que não podia curar no sábado? Não tem nenhuma passagem bíblica que proíba ninguém de curar no sábado. O que a passagem bíblica proíbe é de trabalhar. Trabalho, seu interesse, né? Mas os judeus, eles criaram muitas regras dizendo que não podia nem curar. Aí Jesus falou assim: mas se a ovelha de vocês cair lá no buraco, vocês não vão tirar no sábado? Se vocês podem tirar uma ovelha do buraco, imagine um ser humano que está caído no buraco, eu não posso tirar na doença, né? Com essa palavra, Jesus não estava anulando o sábado, ele estava mostrando o sentido real do sábado. Essa é a grande diferença quando você vai estudar a Bíblia. Você pega a palavra de Jesus, aí você pensa que ele estava anulando, cancelando o sábado. Mas o que ele estava mostrando era que a maneira que os judeus estavam fazendo era errada e a maneira que ele estava fazendo era certa. Ou seja, o sábado, como ele mesmo falou, tem outra passagem lá que fala, né? No sábado é lícito fazer o bem. Porque o sábado foi feito para o bem do homem, então é o dia de fazer o bem. É o dia de fazer o bem, é o dia de ajudar as pessoas, é o dia de você descansar, é um dia, lá em Gênesis 2, diz que quando Deus criou o mundo, no sétimo dia ele descansou, abençoou e santificou. Lembra aí, viu? Descansou, abençoou e santificou. Como é que uma coisa que é um descanso, uma bênção e uma santificação pode ser ruim? Esse, irmãos, é um exemplo que eu dei a vocês aqui, claro, né? De como você deve entender a Bíblia. Se você for se levar é aquele negocinho, pela cabeça dos outros, né? A pessoa ela vai distorcer a Bíblia e você vai no entendimento dela. O que é que você deve fazer? Estudar a Bíblia por si mesmo. Você vai lá, lê a Bíblia por si mesmo e observa o que é que a Bíblia está dizendo. E leia como Eclesiastes fala, conferindo uma coisa com outra para tirar a sua conclusão. Eu vou dar um exemplo aqui, para a gente concluir aqui. Deixa eu ver que hora é. Dá tempo. Apocalipse, capítulo 13. Apocalipse é o último livro do Novo Testamento. Verso 1. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças. E sobre os chifres 10 diademas. E sobre a cabeça nomes de blasfêmios. Pronto, só esse versículo.
Como é que nós podemos entender esse versículo? O que é uma besta, emergir do mar uma besta? O que é isso? Você pode, na sua mente, imaginar milhares de coisas. Mas como é que você deve interpretar isso aqui? Você tem que procurar na Bíblia, veja bem, para você entender, o significado de cada uma dessas palavras. A primeira palavra que aparece aí é mar, não é isso? Mar. Você adianta aí, ó, capítulo 17 do Apocalipse. Capítulo 17. Aí veja o verso 12. Aí ele diz, os 10 chifres, não tem 10 chifres, né? Aí ele diz, os 10 chifres são o quê? São 10 o quê? 10 reis. Os quais ainda não receberam o reino, mas receberam a autoridade. Agora o que é mar? Deixa eu ver aqui o mar. O verso 9. Verso 9. Aqui está o sentido, que tem sabedoria. As 7 cabeças são o quê? O verso 9. As 7 cabeças são 7 montes, não é isso? Não é assim? Montes? 17, verso 9. Nos quais a mulher está, e são também 7 reis. Agora falta o mar, né? Espera aí, vamos. Deixa eu ver se eu acho aqui o mar. O verso 15. Falou-me ainda, as águas que viste, né, o verso 15 diz assim, onde a meretriz está sentada são o quê? Povos, multidões, nações e línguas. Agora, aquela passagem anterior, diz assim, vi subir do mar uma besta com 7 cabeças, 10 chifres. Então a primeira coisa, mar é o quê? Águas, né? E águas são o quê que ele fala aí? Multidões, povos e línguas. Besta, com 7 cabeças, que são os 7 montes, 7 reis, né? E mar é povos, multidões. Parece complicado a princípio, mas o que é que você vai entender daí? Surgiu um poder que tem 10 cabeças, ou seja, 10 reis, e esse poder surgiu de onde? Do meio dos povos. Meio dos povos, ou seja, do meio das multidões, no meio da multidão de gente. Agora leia Apocalipse 13, verso 11. 13, verso 11, diz que eu vi ainda outra besta emergir de onde? Apocalipse 13, verso 11. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Uma besta que tem 10 chifres saiu da água, saiu de onde? Do meio dos povos. Uma besta que saiu da terra. Isso significa o quê? Que ela saiu de um lugar onde não tinha o quê? Povos. Porque terra é o contrário de água. Quando uma besta surge da água, um poder com 10 cabeças, 10 reis surge da água, surge do meio de um monte de gente. E uma besta que surge da terra significa que um poder que tem 2 cabeças surge do lugar onde não tinha gente. Conferindo uma coisa com outra para você chegar à conclusão. Se você pegar só um versículo isolado, uma besta que subiu do mar, meu Deus, vou nem tomar banho de praia mais, que tem uma besta que vai sair do mar. Assim. Tem algumas igrejas, eu não sei se igrejas. É Batista, tu falou? Não. E é? Eu não sabia, mas eu ouvi falar uma vez que disse que teve uma igreja que disse que os irmãos não podiam tomar banho no mar, porque a besta ia sair do mar. Porque o que é que acontece? Você lê aquela passagem, aí você interpreta ela do jeito que você está lendo, isoladamente. Mas a Bíblia deve ser estudada como? Conferindo uma coisa com outra. Para concluir, leia comigo agora Isaías 28, porque é preceito. Você achou essa passagem? 28, 10. Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Esse é o estudo da Bíblia. É importante, irmãos, a gente entender a Bíblia como ela é. E não como muitas pessoas querem fazer, porque é o perigo aí. O diabo, ele usou a Bíblia para Jesus fora do contexto.
Jesus identificou. E não foi só o diabo, as próprias pessoas que estavam ali vendo a crucificação de Jesus, elas ficavam dizendo o que é Jesus? Você confiou em Deus e está nessa situação aí. Se você realmente é filho de Deus, desça daí, nós vamos crer. Elas estavam citando a Bíblia, porque a Bíblia falava isso. Se uma pessoa realmente crê em Deus, como é que ela ia sofrer? Era uma coisa sem lógica. Mas elas estavam usando a Bíblia fora do contexto. Como é que eu posso perceber quando alguém está usando a Bíblia fora do contexto? Como é que eu posso perceber? Conferindo, conhecendo. Quando você percebe, eu me lembro da história do pastor Luiz Gonçalves. Ele disse que ele era coroinha da Igreja Católica. Aí ele disse que ele era responsável por limpar a igreja antes da missa e por ficar depois da missa também ajudando o padre. Aí ele disse que teve um dia que ele fez o serviço da igreja todinha, Odivan. Limpou tudo, ajeitou, aí disse que demorou ainda para começar a missa, ele não tinha o que fazer, aí disse que foi abrir uma Bíblia que tinha em cima do altar. Aquelas Bíblias católicas grandes, né? Aí ele abriu a Bíblia, aí caiu numa passagem que dizia assim: não farás para ti imagem de escultura. Aí ele olhou para as paredes, era só o que tinha. Aí disse: não é possível que eu estou lendo isso. Aí olhou, aí disse: não farás para ti imagem de escultura e não se encurvarás a elas, nem lhe prestarás escutas. Meu Deus do céu, eu vou mostrar isso ao padre. Não é possível que ele esteja vendo isso e ainda esteja. Aí quando o padre chegou, disse: padre, vem aqui, eu achei um negócio aqui interessante. O que aconteceu? Ele disse: olha aqui, não farás imagem de escultura. Aí quando eu olhei aqui, eu fiquei impressionado. Eu disse: não, meu filho, tenha calma, o padre, né? Tenha calma. Jesus deu a chave a Pedro. Jesus deu a chave a Pedro e disse: o que você ligar lá, o que você ligar aqui, liga lá. O que você desligar aqui, desliga lá. Então Pedro passou a chave para o outro, que foi o outro que veio, né? Aí depois veio o outro papa. Aí foi de papa passando. Aí a autoridade foi dada a ele. Aí você vai no catecismo, vai lá no catecismo. Aí, veja se tem aqui o catecismo. Não tem. Quando chega nesse mandamento, ele pula para o outro. Aí disse: ah, padre, ainda bem que o senhor me explicou, que eu já estava entendendo errado. É exatamente isso, irmãos. A pessoa pega a Bíblia, né? E vê aquela passagem ali e de repente arruma uma justificativa para aquilo. As pessoas dizem assim: não, Davi dançou. Tem assim uma passagem lá que diz, né? Davi dançou, então vamos dançar. Vamos dançar. Aí tem outros que dizem assim: não, Jesus transformou água em vinho, vamos tomar vinho. Elas fazem assim, né? Vamos tomar vinho. E existem outras pessoas que elas simplesmente pulam um trecho que ela achou confuso, confrontou ela, pula essa passagem aí. Tem uma passagem lá em Mateus que Jesus diz assim: quando você for orar, não useis de vãs repetições, né? Teve um dia que eu estava lá em casa assistindo televisão, aí tem um padre falando assim: Jesus, 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 Jesus. Já viu na televisão um programa assim? Jesus, Jesus. Aí eu olhei na Bíblia e tinha essa passagem: quando você for orar, não use de quê? Vãs repetições. E o que a pessoa está fazendo? Só repetindo. Eu fico pensando: será que a pessoa não lê a Bíblia? Está dizendo lá que não é para usar repetição e ela está só repetindo. Mesma coisa de chegar aqui: Damiana. Quando eu tiver dito umas 10 vezes, ela vai dizer: você está doido. Se uma pessoa não vai achar lógica nisso, imagine Deus. Imagine Deus, não é? Mas por que as pessoas fazem isso, irmãos? É porque é aquilo que Jesus falou, né? Elas colocam a tradição no lugar da Bíblia. Porque se ela for ler a Bíblia vai condenar aquilo. Não vai entrar em acordo com aquilo. Todas as religiões, elas são baseadas em dogmas. E os dogmas, quem cria, os seres humanos mesmo. Você vai ler a Bíblia, não, a Bíblia não tem dogmas. A Bíblia tem mandamentos. Os mandamentos da Bíblia estão acima.
de todos os dogmas humanos. Amém? Que Deus nos abençoe e que Deus nos dê conhecimento, compreensão para entender a palavra dele corretamente. Não é isso?